Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na complexa transformação da agricultura aqui no Brasil. É um processo, olha, cheio de avanços incríveis, mas também de contradições bem profundas. E para guiar toda a nossa conversa, a gente parte de uma pergunta central: como é que a tecnologia, na prática, redesenhou o campo brasileiro? O que mudou de verdade? Bom, para começar, é super importante a gente entender o que modernização quer dizer nesse contexto, né? Porque, olha, não é só sobre colocar umas máquinas novas no campo. É muito mais do que isso. É uma virada de chave, uma mudança de paradigma mesmo. Exato, a modernização no campo é essa virada de chave. Ela mexe completamente na relação entre as pessoas, a tecnologia e a natureza. Pensa assim, a gente está falando de trocar aqueles métodos e saberes tradicionais, sabe? Aqueles passados de pai para filho, por um modelo totalmente novo, baseado em ciência, em busca de eficiência máxima e, claro, super conectado com o mercado global. E essa transformação toda acontece em três áreas principais que estão super conectadas. Primeiro, a parte tecnológica. É aí que entram os tratores, as colheitadeiras, as sementes modificadas, a irrigação super precisa, tudo isso. Depois, a parte econômica. A agricultura deixa de ser só para sobreviver e vira um negócio gigantesco focado em produzir muito e vender para o mundo todo. E claro, isso tem um impacto social enorme. Pensa só, por um lado, precisa de gente mais qualificada para lidar com essa tecnologia toda. Mas por outro, as máquinas acabam tirando o emprego de muita gente, o que acelera o êxodo rural, aquela migração em massa do campo para as cidades. E um dos grandes motores por trás disso tudo, que chegou com força no Brasil ali pelos anos 60, 70, foi a famosa Revolução Verde. A ideia, na época, era um esforço mundial para introduzir um pacote de tecnologias completo, sabe? Máquinas, irrigação e muitos insumos químicos como fertilizantes e agrotóxicos. O objetivo declarado era nobre: aumentar a produção de comida e acabar com a fome no mundo. Só que nem tudo são flores, né? Essa modernização não trouxe só coisa boa. Na verdade, ela criou um cenário bem complexo, com vantagens bem claras de um lado, mas também com desafios gigantescos do outro. É tipo uma moeda, com duas faces bem distintas. Olha só esse contraste. De um lado, os ganhos são inegáveis, né? A produção de alimentos deu um salto espetacular, tudo ficou mais eficiente e surgiram empregos mais especializados. Mas, do outro lado, o preço foi alto. A terra ficou ainda mais concentrada na mão de pouca gente, os pequenos produtores, para tentar acompanhar, acabaram se endividando, o meio ambiente sofreu um baque com mais desmatamento, mais poluição por agrotóxicos, e o êxodo rural, como a gente falou, só piorou, criando mais problemas nas cidades. Ok, para a gente entender de onde vêm esses problemas, principalmente essa concentração de terras, a gente precisa voltar um pouco no tempo, dar uma olhada na história do Brasil. Porque, olha, essa desigualdade no campo não é de hoje, não. As raízes disso são bem antigas e profundas. E aqui tem um dado que é chocante, para dizer o mínimo. Pega essa estatística. Segundo o IBGE, mais ou menos 1% dos proprietários rurais, só 1%, é dono de quase metade, uns 46%, de todas as terras agrícolas do país. É uma concentração de terra absurda. E essa desigualdade toda não surgiu do nada, né? Ela foi construída ao longo de séculos. Se a gente segue essa linha do tempo, a gente vê que a coisa começa lá no Brasil Colônia, com as capitanias hereditárias e as cismarias. Basicamente, a coroa portuguesa dava pedaços gigantes de terra para a elite, ou seja, a terra nunca foi para todo mundo. Aí, pulando para 1850, o momento chave, a Lei de Terras. Ela basicamente disse: agora, terra é mercadoria, só quem pode comprar leva. Isso complicou a vida de muita gente, inclusive dos recém-libertos da escravidão. E aí, para fechar o ciclo, quando a modernização chegou lá nos anos 60 e 70, ela foi chamada de conservadora. Por quê? Simples, ela trouxe a tecnologia, mas conservou a estrutura de posse da terra. Ou seja, quem já era grande e tinha grana ficou maior ainda. A tecnologia acabou aprofundando a concentração. Entender toda essa história é a chave para sacar a divisão que existe hoje. Porque todo esse processo acabou criando dois mundos, dois modelos de agricultura, que vivem lado a lado no Brasil e que muitas vezes batem de frente. E o contraste entre esses dois mundos fica muito claro quando a gente compara os modelos. De um lado, tem um modelo intensivo. Esse é mais a cara da agricultura familiar. A ideia é tirar o máximo de produtividade de uma área menor, sabe? Com mais gente trabalhando, mais tecnologia por hectare, e o foco é o mercado aqui de dentro, produzindo nosso arroz com feijão, as frutas, as verduras. Do outro lado está o modelo extensivo, que é a marca do agronegócio. Aí a gente está falando de áreas gigantescas, muitas vezes com uma produtividade menor por hectare, mas com um volume absurdo. O foco aqui é a exportação. Soja, milho, carne, as famosas commodities.
E claro, por trás de cada modelo tem um perfil de produtor, né? De um lado, o grande produtor do agronegócio. Ele tem fazendas enormes, foca em exportar e tem acesso fácil a crédito, a incentivos do governo. Do outro lado, a gente tem o pequeno agricultor, da agricultura familiar. A vida dele é bem mais difícil. Pouco acesso a crédito, muitas vezes sem o documento da terra, mas, e aqui está o ponto-chave, é ele quem coloca a maior parte da comida na nossa mesa. O feijão, a mandioca, as frutas, as verduras, vem tudo daí. Então, com essa divisão tão grande, de terra, de dinheiro, de modelo, o conflito é quase inevitável. Até o jeito de trabalhar no campo reflete essa divisão. Na pequena propriedade, a base é a família. Todo mundo trabalha junto. Já no agronegócio, o que manda é o trabalho assalariado. E aí tem dois tipos principais. O trabalhador permanente, que tem carteira assinada, geralmente mais especializado, tipo um operador de colheitadeira. E tem o temporário, que é contratado só na época da colheita, sabe? Muitas vezes a contratação é bem precária, feita por intermediários, os chamados gatos, e o pagamento é por produção, com condições de trabalho que nem sempre são as melhores. E nesse cenário de tanta disputa por terra, aparecem umas figuras bem específicas. Uma delas é o grileiro. O que ele faz? Basicamente, ele falsifica documentos para tomar posse de terras que não são dele, sejam terras do governo ou de outras pessoas. E na outra ponta, a gente tem o posseiro. O posseiro é diferente. É aquele trabalhador que ocupa uma terra, mora nela, planta nela. Às vezes a família dele está lá há gerações, mas ele não tem o papel passado, sabe? O título de propriedade formal. Então, de um lado da história, a gente ouve a voz do proprietário da fazenda. O argumento dele se baseia na história da família, no trabalho duro e, claro, no direito à propriedade privada, que está lá na Constituição. Já do outro lado, a gente escuta o trabalhador sem terra. A visão dele é outra. Ele argumenta que a terra tem que cumprir uma função social, que é produzir comida para as pessoas. A crítica dele é justamente para as grandes fazendas que, na visão do movimento, ficam lá paradas, sem produzir. E são exatamente essas duas visões de mundo completamente opostas que alimentam a luta pela reforma agrária. Essa é uma bandeira levantada principalmente por movimentos sociais como o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que foi criado em 84 e se tornou a principal voz dessa causa no Brasil. E toda essa tensão deixa a gente com uma pergunta final que é crucial para a gente pensar. Afinal de contas, foi progresso para quem? Esse avanço todo da tecnologia, da economia no campo, será que ele beneficiou todo mundo por igual? E o que essa realidade tão complexa, com esses dois mundos convivendo e brigando, significa para o futuro da terra e da comida no Brasil? É uma questão para a gente levar e refletir.